Dando continuidade, eu vou falar de forma mais específica sobre a avaliação de impacto ambiental. Em termos de leis ambientais, o Brasil é um país privilegiado porque contamos com uma grande quantidade de leis que são bastante específicas. Nesse caso, uma dessas leis é a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi instituída pela Lei Federal 6.938. Dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, tem-se como instrumento a avaliação de impacto ambiental, ou seja, a avaliação é uma ferramenta de auxílio na gestão ambiental. A avaliação basicamente vai compreender o esforço de levantamento de dados referentes a todos os possíveis impactos que ocorrerão de acordo com o tipo de empreendimento a ser implantado. Ela vai ser realizada por uma equipe multidisciplinar, ou seja, diferentes tipos de profissionais, tecnólogos, engenheiros das mais diferentes áreas, também profissionais das áreas de sociologia, economia, assim também sendo levado em conta os impactos socioeconômicos. Tudo isso, então, para que seja possível fazer todo um levantamento bastante amplo das informações referentes a cada tipo de empreendimento. Dentro da questão da avaliação de impacto, duas etapas são primordiais: a de identificação dos impactos e a análise de importância desses impactos. Falando propriamente sobre a identificação dos impactos, essa fase está bastante relacionada à avaliação como um todo, isso porque nessa etapa em que eu vou levantar todos os possíveis impactos, frisando bem essa palavra, possíveis, porque de acordo com a equipe, já com a sua experiência, ou também de acordo com o tipo de empreendimento, pode ser que determinado impacto seja indicado como possível de ocorrência, mas não ocorra realmente. Mas o ideal é que todos os impactos sejam listados, identificados e listados. Para facilitar esse processo de listagem dos impactos, tem-se tentado fazer um levantamento anterior relacionado a todos os processos e ações tecnológicas de cada tipo de empreendimento, já que cada uma dessas ações, cada um desses processos vai gerar um ou mais impactos. Então, eles vão ser a causa de determinado impacto. O impacto vai ser o resultado daquela ação humana, daquela ação, daquele processo. Então, o ideal dentro da identificação, antes de identificar propriamente os impactos, é fazer essa listagem, fazer esse levantamento de todos os processos de acordo com o tipo de empreendimento considerado. Eu trouxe aqui um exemplo relacionado, então, à construção de uma barragem. São as principais atividades componentes na construção de uma barragem. Lembrando ainda que, quando se fala em avaliação de impacto ambiental, se fala em avaliação como um todo, desde a fase de planejamento, de projeto, até o pós-operação, de acordo com o tipo de empreendimento. Então, é uma avaliação bastante ampla, como eu disse, relacionada a todas essas fases do empreendimento. A fonte para essas informações, assim como vocês verão também posteriormente, é um livro bastante utilizado na avaliação de impacto, que tem como título Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos, do autor Luiz Henrique Sanches. É um livro bem atualizado em termos de avaliação de impacto, traz todas as etapas, traz todas as metodologias que podem ser utilizadas. Então, para quem trabalha ou trabalhará nessa área algum dia, pode usar como base esse livro, que é um livro bastante importante aí na avaliação de impacto. Então, voltando ao exemplo, aqui a gente está falando de uma barragem, começando pela fase de planejamento, desde estudos hidrológicos, a contratação de pessoal, todos os levantamentos, serviços topográficos. Então, aqui eu estou enumerando todas as atividades, listando todos os processos para a construção da barragem. Também a fase de implantação, aquisição de terras, contratação de serviço, remoção da vegetação. E cada uma dessas atividades pode estar relacionada a diferentes tipos de impactos. Lembrando que esses impactos podem ser tanto positivos quanto negativos, de acordo com a avaliação a ser feita. Também com relação ao enchimento do reservatório, aqui se falando basicamente de uma barragem que está sendo utilizada para geração de energia, mas a construção de barragens como estrutura de
grande porte, né, obra de infraestrutura aí com um grande impacto causado, ela pode ser utilizada para outras finalidades que não seja geração de energia. Mas a gente tem no Brasil, e posteriormente a gente também vai ver isso, no Brasil essa tendência relacionada à geração de energia. Com relação à fase de operação, desde o controle de vazão até toda a manutenção civil, elétrica, mecânica e a própria geração, que faz parte aí do objetivo da construção da barragem, e a fase de desativação. Aqui se falando basicamente da desativação de todo o canteiro de obras, né? Porque a barragem ela vai permanecer trabalhando por um longo período de tempo. Então, a desativação do canteiro de obras em si. Todas as fases, então, desde o planejamento até o pós-construção, são avaliadas. E a partir desse levantamento dessas atividades, é possível a gente relacionar cada um desses processos aos impactos que poderão ser gerados. Após esse levantamento dos processos, a gente vai fazer basicamente a identificação dos impactos que ocorrerão. Diferentes ferramentas também nos são dadas para fazer essa identificação, para fazer essa ligação da atividade e de qual impacto será gerado. E a principal delas são as matrizes. Além das matrizes, também existem as chamadas listas de verificação, que são os checklists. Os checklists eles já existem na literatura, são listas prontas, prévias, que vão trazer para cada tipo de empreendimento a possibilidade de impactos, ou então também de acordo com o fator ambiental que vai ser alterado por determinado empreendimento. As listas eram bastante utilizadas no início do processo de avaliação, que ocorreu de início aí nos Estados Unidos, porém elas foram sendo deixadas um pouco de lado ao longo do tempo, em função de ser bastante genéricas, já que muitas vezes, mesmo eu considerando um empreendimento semelhante, a situação é diferente de acordo com a localidade. Então, elas são bastante genéricas e, por isso, por ser tão genéricas, elas normalmente também precisariam de correções de acordo com o empreendimento. Então, elas foram sendo deixadas de lado e substituídas pela ferramenta que são as matrizes. As matrizes têm esse nome não pela função matemática, mas sim pela questão da sua forma, né? O formato em que elas são construídas. E elas têm como base a matriz de Leopold. Esse é um exemplo, né? O extrato da matriz de Leopold, com a listagem de diferentes tipos de impactos ocasionados em função de determinadas atividades, para determinados empreendimentos. Como a gente tem ali a numeração, né? A, B, C, A2D, por exemplo, ali a qualidade da água, em função de uma lista pré-existente também. Então, existe essa lista relacionando aí determinados empreendimentos a determinados impactos. Essa é a base, né, da matriz de Leopold, que foi sendo transformada ao longo dos anos. Então, nós temos muitas modificações dessa matriz que vêm sendo aplicadas até hoje. Assim como no caso dos checklists, essa metodologia inicial, que é a matriz de Leopold, ela traz também essa questão de ser genérica, em função de já trazer esses impactos previamente listados. Aqui, só para a gente entender o que são esses números, né? Então, dentro da matriz de Leopold, é dado um valor dentro de uma escala de 1 a 10 para cada relação aqui. No caso, esse primeiro número, à esquerda superior, trata-se da magnitude do impacto, qual é a intensidade com que esse impacto vai ocorrer de acordo com aquela atividade a ser realizada, e do lado inferior direito, a importância, né? Qual o grau de importância desse impacto de forma geral. Então, nós temos aí, no caso da erosão, se relacionando a estradas e pontes, a magnitude de escala 2 e importância também 2. Né? Então, para cada uma das atividades, a gente vai ter essa relação dessa escala de 1 a 10, considerando que o 1 é menor valor, de menor importância, digamos assim, menor grau, e o 10 de maior grau, como a gente tem, por exemplo, aqui em espécies raras e importantes quando se fala aí de detonação e perfuração do solo. Então, em termos de importância, a escala chega ao máximo, que é o valor 10.
A matriz de Leopold, como eu disse, ela foi sendo modificada ao longo dos anos, então nós temos diferentes matrizes baseadas nesse conceito. Aqui um outro exemplo, se falando então de linhas de transmissão de energia, é um exemplo de matriz de identificação dos impactos. Na parte superior, a gente identifica ali todos os elementos do meio. Nesse caso dessa matriz, foi separado em termos de meio natural, meio humano e também aspectos visuais da paisagem, aspectos paisagísticos, vamos dizer assim, né? E no caso da lateral direita aqui da matriz, nós temos todas as fontes de impacto. Quais são as atividades realizadas, tanto no projeto quanto na operação. Como eu falei, e isso é sempre válido ressaltar, quando se fala em avaliação de impacto ambiental, sempre se avalia desde o projeto, né, da parte pré-construção, até o pós-construção ou pós-operação, dependendo do tipo de empreendimento. Então, é o que a gente tem visto aí nos exemplos, né, e que é bastante válido ressaltar. Nesse caso dessa matriz, o impacto ele é apenas identificado, ou seja, se ele ocorre ou não, de acordo com o tipo de atividade a ser realizada. Por exemplo, na primeira linha, em termos de topografia e mapeamento, um dos impactos que foi identificado é a questão de qualidade das águas subterrâneas. Em função da realização dessas atividades de topografia, essa água subterrânea poderia ser impactada de alguma forma. Aqui, a gente está somente fazendo a identificação dos impactos. Ainda não está sendo dado um grau de importância a eles. É diferente do que a gente viu no extrato anterior da matriz de Leopold. Essa análise de importância, esse grau de importância, é uma próxima etapa dentro da avaliação dos impactos ambientais. Mais um exemplo aí de matriz. Nesse caso, são os impactos causados pela mineração de bauxita. Aqui a matriz ela é diferenciada do que a gente viu na matriz anterior. Então, na matriz anterior a gente tinha somente os impactos sendo identificados e aqui a gente tem impactos de pequena interferência, no caso a atividade, se ela vai ter pequena ou grande interferência de acordo com o componente ambiental, né, o componente que se está tratando. E aí, por fim, também nós temos relacionados à implantação de um terminal portuário, mais uma matriz. Nesse caso, uma matriz mais completa do que as anteriores. Então, a gente tem os componentes físico, biótico e socioeconômico do lado direito inferior da matriz. E ali, com relação às fases de implantação, né, são as atividades relacionadas a esses impactos. Essa tabela, essa matriz, ela nos traz a seguinte diferenciação: a natureza do impacto, ou seja, se ele vai ser positivo ou negativo, e a sua possibilidade de ocorrência. Então, é uma matriz mais completa, que nos traz de forma mais completa informações importantes. No caso, como eu disse para vocês também, não podemos avaliar somente os impactos negativos, também é válido a avaliação dos impactos positivos. E aqui a gente pode perceber que eles ocorrem, né, de acordo com as fases de implantação aí, ou atividade de forma geral relacionada ao empreendimento. Por exemplo, a gente vai ter, em termos de condição de vida da população, sendo beneficiado em função do recrutamento de mão de obra. Então, pessoas que poderiam estar desempregadas vão receber um emprego, então seria um impacto positivo na condição de vida dessa população. Além disso, nós temos também essa definição de possibilidade ou não de ocorrência, como certa ou provável ou incerta. Nesse incerta cabe, então, um talvez, né? Um talvez. Esse impacto poderá ocorrer, mas a gente não tem certeza. Então, é basicamente válido também, como eu disse, mesmo considerando que a equipe já saiba que aquele impacto não vai ocorrer para aquele tipo de empreendimento, colocar um talvez, né? Porque aí sair da dúvida posteriormente ao longo de todo o processo de avaliação. Então, basicamente, essas são as ferramentas, né, as matrizes que são mais utilizadas na identificação dos impactos, na associação de todas as atividades, desde a fase de implantação até o pós-operação dos empreendimentos,
associação dessas fases, dessas atividades, com os possíveis impactos que poderão ocorrer. Eu sempre vou falar possíveis, porque quando a gente está fazendo a avaliação de impacto ambiental, o empreendimento ainda não existe, né? Então ele ainda é um projeto. Por isso são impactos possíveis. A gente está, como eu já disse também, prevendo, né? Fazendo um serviço de previsão de impactos para posteriormente poder controlar esse impacto, controlar todas as alterações ambientais que poderiam ser causadas. E basicamente é essa a ideia. A avaliação ela serve a esse fim, levantar todos os impactos que poderiam ocorrer e o empreendimento ser responsável por modificar esse cenário de degradação, trazer aí medidas que evitem esses impactos ou então que diminuam, né, a sua importância, diminuam o seu grau de ocorrência. Ainda dentro da avaliação de impacto ambiental, outra etapa bastante importante é a análise de importância dos impactos. Isso porque nem todos os impactos têm o mesmo grau de importância, de acordo com o tipo de empreendimento e o local em que esse empreendimento está sendo implantado. É a mesma coisa que eu dizer, como eu já disse no início, que uma residência tem o mesmo impacto de uma hidrelétrica. Então, eu estou errada falando isso, e por isso é importante fazer essa análise de magnitude, dessa importância, intensidade desses impactos. Dentro da análise de importância, nós também temos algumas ferramentas que são utilizadas para esse fim, né, para fazer essa análise. Diferentes critérios também são normalmente listados para facilitar esse processo de análise de importância. Em geral, nós temos aí como uma das ferramentas a combinação de atributos, e esses atributos são selecionados de acordo com a necessidade, de acordo com a equipe que está trabalhando aí na avaliação. Na literatura, diferentes critérios, diferentes atributos são listados, mas cada localidade acaba optando por aqueles que considera melhor, mais satisfatórios. Em geral, se considera a questão da duração do impacto, se esse impacto vai durar momentaneamente ou se ele vai se estender de forma permanente. A extensão espacial da ocorrência desse impacto, se é um impacto pontual, ocorre apenas em um ponto específico dentro do empreendimento, dentro da implantação do empreendimento, se é local, no caso, levando em conta o empreendimento e o arredor, né, o sítio ao redor desse empreendimento, ou se é regional, se vai considerar uma região maior, às vezes nacional, ou mesmo global, né? Então, todos esses aspectos relacionam-se à extensão espacial. E, principalmente, quando se fala da análise de importância, é levado em conta a magnitude ou intensidade desse impacto, certo? Então, essa intensidade são impactos de pequena, de fraca, média, forte ou muito forte intensidade que vão direcionar essa análise de importância. Além disso, são considerados também como atributos, no sentido de analisar essa importância, aspectos legais, leis que já existam que deem determinadas limitações. No caso do Brasil, a gente tem a questão de qualidade da água, uma resolução do CONAMA que direciona quais os tipos de lançamentos de esgoto, qual tipo de qualidade da água deve-se ter para coleta, abastecimento, né, humano. Também na questão de lei de crimes ambientais, a gente tem a limitação de uso do meio ambiente como um todo, da fauna, da flora. Então, são leis que são aplicadas em território nacional, que podem ser utilizadas também para levar em conta aí a importância dos impactos causados de acordo com o empreendimento. E também considerando onde ele vai ser instalado. Muitas vezes a instalação desses empreendimentos se dá em uma área de importância ecológica, importância para a qualidade de vida, áreas de preservação. Então, por isso, esses aspectos legais locais também são considerados. E por isso, essa dificuldade em termos de, para cada local, para cada país, ser de uma forma diferente a avaliação.
Além disso, uma outra coisa que dificulta a etapa de análise de importância é dar um juízo de valor, um grau de valor para diferentes impactos, porque isso não é uma atividade técnica, muitas vezes esbarra numa questão de ser pessoal. Cada um dos envolvidos na avaliação de impacto pode considerar maior ou menor a importância de determinado impacto. Por isso, o trabalho em equipe acaba sendo bem importante nesse sentido, porque se fosse somente uma pessoa, não teria uma validade tão grande esse tipo de juízo de valor que se dá aos impactos na análise de importância. Outra ferramenta que a gente tem para se trabalhar essa análise de importância é, no caso aí, a ponderação de atributos. Os atributos que são selecionados são os mesmos atributos que a gente já falou, que eu já comentei com vocês anteriormente. A questão de magnitude, a questão de duração, tudo isso pode ser usado como atributo, assim como o enquadramento legal também. Aqui nós temos impactos hipotéticos de 1 a 4 e a cada um desses impactos é dado um peso, certo? Então, nós temos ali para cada atributo o peso relacionado. Os maiores pesos estão relacionados à magnitude, ou seja, a intensidade do impacto, como eu já disse, é um dos mais considerados mesmo quando se fala da análise de importância, e a questão da reversibilidade, ou seja, o impacto é reversível ou irreversível. O ambiente poderá, após a ocorrência desse impacto, se recuperar naturalmente, ou mesmo por uma ação humana ou não. Se sim, ele é reversível, se não, ele é irreversível. E aí, quando se tem um impacto irreversível, mais importante ele se torna. Então, aí os maiores pesos são dados, a intensidade ou magnitude e a reversibilidade. Além disso, nós temos no caso, a gente está falando desses pesos, eles estão concentrados na direita da ponderação, ali em magnitude e reversibilidade. Vejam que são todos valores iguais a 5. No caso do lado esquerdo da ponderação, a gente tem uma escala de valores desses atributos. Essa escala vai ser dada em função de cada um deles. No caso da primeira coluna, da segunda coluna, que trata da magnitude, eu vou ter pequena, média, grande ou muito grande. A intensidade de acordo aí com cada um dos impactos que são hipotéticos. A gente não tem nem eles nomeados. No caso da reversibilidade, que é a nossa terceira coluna, como eu disse, reversível ou irreversível. Então, o valor pode ser ou 1 ou 2. Dando continuidade à tabela, nós temos ainda a probabilidade de ocorrência, que tem um peso 2, conforme a gente pode ver aí na tabela, e de acordo com esse peso, nós temos também aí a escala, muito baixa, baixa, alta e certa. No caso, muito baixa a probabilidade de ocorrer, não ocorrerá, ou praticamente não vai ocorrer. Baixa, alta e certa, que é a maior escala, a maior ponderação aí, 5. Também com relação ao enquadramento legal, como eu havia comentado, em cada local, em cada país se tem a legislação própria, e aí também pode-se levar em conta essa legislação para fazer essa análise de importância. Se existe enquadramento legal, no caso aí uma norma já existente, o peso é maior, a escala é de 5. Se existe um projeto de lei relacionado àquele aspecto, se é uma política da empresa, no caso aí a escala de 2, se não é uma lei federal, mas sim uma política da própria empresa, e se não existe nada, o valor igual a 0. E aí é feita então a soma ponderada, a soma de todos esses pesos relacionados aí a essa ponderação, e feita essa soma, nós temos a significância. Aqui a significância, pela escala, vai de pequena até grande. Então, nós temos para o impacto 1, uma escala de significância média, 41, assim como também para o impacto 2. No caso do impacto 3, a significância ela é pequena, e no impacto 4, a gente também tem uma significância média. Nenhum dos impactos hipotéticos existentes aqui nesse exemplo tem o máximo de significância, ou seja, grande. Então, é basicamente avaliar a importância dos impactos, eu estou conseguindo
dá um grau de valor, um grau aí de importância a determinados impactos. É basicamente esse o trabalho dessa etapa de análise de importância. Além disso, uma outra ferramenta que também pode ser utilizada nessa etapa é a análise multicritério. Ou seja, a gente vai reunir diferentes atributos que muitas vezes nas ferramentas anteriores não poderiam ser unidas, e aqui a gente vai dar também um peso a elas, de acordo com a comparação. Então, a ideia aqui é pegar os diferentes temas, os subtemas, os atributos que são preponderantes àquele tipo de empreendimento, e para cada um desses temas, desses atributos, avaliar um perante o outro. Qual é o mais importante, qual tem uma importância mediana e qual tem uma menor importância, né? De acordo aí com a avaliação a ser feita. Aqui, nesse caso desse exemplo, a gente tem então os pesos sendo distribuídos para 4 perspectivas de análise. No caso aqui, o projeto é um projeto rodoviário que foi realizado na Holanda. A perspectiva humana diz respeito aos aspectos legais, né, a todos os aspectos relacionados aí à legislação existente, mas não à equipe que realizou a avaliação de impacto. Então, foram dados aí os pesos, né, considerando dentro da questão aí de tráfego, né, no tema tráfego, por exemplo, o maior peso está relacionado à segurança. Com relação ao meio ambiente, o maior peso está relacionado ao ruído e vibração. Então, é um projeto de uma rodovia, obviamente vai ser gerado ruído, né, relacionado aí à operação, principalmente, além do projeto, também da construção, também durante a operação. Todos os totais vão ser sempre iguais a 1, ou seja, 100%. E nesse tipo de análise multicritério, é possível construir posteriormente gráficos que representem toda essa ponderação, todos esses pesos relacionados a cada um dos subtemas, dos atributos, o que facilita muitas vezes a visualização também por parte dos envolvidos. Com relação à perspectiva dos cidadãos, aqui foi feita uma pesquisa com as pessoas envolvidas da região do projeto, e cada uma, né, esse grupo de pessoas fez também a sua ponderação, trouxe qual era o que era mais importante no seu ponto de vista. Então a gente já percebe que, se comparado à questão de legislação e dos cidadãos, da perspectiva dos cidadãos, a segurança já não é mais tão importante. No caso aqui, eles querem a fluidez do tráfego, né? Assim como outros impactos, a gente percebe também essa modificação nos pesos. Ainda assim, com relação ao meio ambiente, para os cidadãos, a ruído e vibração também eram os mais importantes, perante toda a avaliação de todos os temas. Dando continuidade aqui à tabela, ao quadro, nós temos também a perspectiva ecológica e a perspectiva econômica. Essas duas últimas relacionadas à equipe que realizou a avaliação. Então, a equipe de profissionais que fez todo o levantamento de dados relacionados a esse projeto, que é o projeto de uma rodovia. Então, aí a gente tem a análise técnica, no caso, né? Então, a gente tem, com relação à perspectiva ecológica, os maiores pesos sendo dados aos aspectos ambientais, né? Aqueles temas relacionados ao meio ambiente. Também, no caso da perspectiva econômica, a diferença que a gente percebe é que o meio ambiente não é importante. Aqui eu vou destacar, e posteriormente, né, ao concluir aí a nossa palestra, essa interação meio ambiente e economia, né, como a gente consegue perceber essa diferença grande de peso que é dado ao aspecto ambiental e ao aspecto econômico, quando eles deveriam ser vistos de forma conjunta. Então, também, né, no caso da perspectiva econômica, aí, claro que a economia, né, tanto os impactos diretos quanto indiretos, seriam os de maior peso nesse tipo de perspectiva. Então, essa é a análise multicritério, são vários critérios que são selecionados e são comparados, qual é mais importante perante o outro, e assim fechando 100% dos pesos relacionados. Bom, finalizado todo o processo de identificação dos impactos ambientais,
e também análise de sua importância, vai se concluir dentro da avaliação de impacto ambiental se é necessário ou não o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e que sempre vai estar associado ao RIMA, né, que é o relatório de impacto ambiental. Se foram identificados muitos impactos que são significativos dentro das etapas de identificação e análise, aí o EIA provavelmente vai ser realizado. Se, dependendo do tipo de empreendimento, por lei, não for obrigatório e se perceber que os impactos não são significativos, o EIA e o RIMA poderão ser dispensados. Com relação ao conteúdo mínimo do estudo de impacto, então, basicamente, o estudo de impacto ele vai ser a materialização de tudo que foi levantado no início da avaliação. Então, a avaliação ela engloba o estudo e o relatório dentro, né, das suas conclusões. Então, o documento que vai ser apresentado como avaliação, como resultado dessa avaliação, é o estudo de impacto ambiental. O conteúdo mínimo do estudo de impacto, de acordo com uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que até hoje ela é vigente, a resolução CONAMA 01 de 86, nós temos as informações gerais que são levantadas do empreendimento. Nesse caso, o local, o tipo de empreendimento, aspectos gerais com relação a sócios, funcionários nesse sentido, né, a parte de administração, a caracterização do empreendimento, todo o processo produtivo, qual é o objetivo desse empreendimento, a sua área de influência, desde a sua área direta quanto indireta, né, mais próxima ao empreendimento e também de forma a ser afetada indiretamente. No diagnóstico ambiental, então, incluída aí toda a alteração que vai ser causada pela implementação desse empreendimento, os impactos que vão ser causados, e dentro do estudo já vai constar as medidas, já vão constar as medidas de mitigação desses impactos previamente identificados. Então, na possibilidade de ocorrência, qual a medida que a empresa, ou que o empreendimento vai tomar para diminuí-los, né, para evitá-los ou então diminuí-los. Muitas vezes não é possível evitar o impacto. Como eu falei lá no início, toda ação de desenvolvimento humano tem um impacto, né? Vai ter um impacto, seja ele de menor ou maior importância. E nesse caso, para se desenvolver, a gente vai estar causando esse impacto, e a ideia é basicamente tentar diminuí-los, né? Evitar muitas vezes é difícil. Então, a ideia é mitigar, diminuir esses impactos o máximo que for possível. E também um programa de monitoramento que vai constar no estudo, que é o pós-construção, né? Durante a operação, se a empresa, se o empreendimento vai manter tudo que está constando como medida mitigadora, como medida compensatória. Também é possível se compensar determinado impacto. Por exemplo, se um dos impactos bastante significativos é o desmatamento, né, a remoção de vegetação, uma medida compensatória seria fazer o reflorestamento em outra área, uma área próxima, uma área no mesmo município. Então, seria uma medida compensatória também válida. Então, dentro do programa de monitoramento, vai ser verificado se os impactos estão sendo mitigados, se o empreendimento está realizando tudo o que foi proposto dentro do estudo de impacto. Também pela resolução do CONAMA, a gente tem a listagem de algumas atividades que dependem da elaboração do EIA-RIMA. Essa questão de depender é justamente pela liberação do licenciamento ambiental. Muitas obras que vão causar uma grande quantidade de impacto vão passar por esse processo para que seja feito o licenciamento ambiental, para que seja possível iniciar a sua operação de acordo com o seu objetivo, o seu porte. Então, nós temos aí as rodovias, né, estradas de rodagem, ferrovias, também questão de portos, terminais portuários de minério, petróleo, produtos químicos em geral, também aeroportos, oleodutos, gasodutos, toda a questão de tubulações também para coleta e emissão e transporte de esgoto, né? A questão de transmissão de energia, obras hidráulicas diversas, como eclusas, canais em geral, extração de combustível fóssil, seja qual for a fonte, mineração em geral também,
Aterros sanitários, então os aterros sanitários que entram aí como obras de saneamento, além do aterro, da estrutura do aterro também, estruturas de processamento desse resíduo, destino final de outros tipos de resíduos além dos sólidos urbanos. A geração de energia, seja qualquer a fonte, no caso das hidrelétricas, um exemplo, mas qualquer fonte de energia aí, de acordo com a capacidade de geração. Também complexos industriais e agroindustriais, distritos industriais, zonas estritamente industriais, extração de madeira, extração econômica de madeira, projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou também em áreas consideradas relevantes em termos ambientais, e qualquer atividade que também utilize carvão vegetal em quantidades superiores aí a 10 toneladas. Então, de acordo com a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, são essas atividades que dependem da elaboração do estudo. Que são atividades, como a gente pode perceber, pelas características que a gente vê aqui, de grande porte, né? Atividades de maior porte. Por isso, a gente tem aquela diferenciação, né, no início em termos de grandes obras de infraestrutura e obras de menor porte, porque aí essas obras de menor porte, elas são dispensadas de todo esse processo. Obras de residências, prédios. Aqui seria necessário talvez o estudo dependendo da localidade, se for um local de interesse ambiental, ou então de acordo com o tamanho, né, de condomínios maiores, de maior porte também. Mas, em geral, esse tipo de estrutura, esse tipo de edificação é dispensado do estudo. Então, todo esse processo não será necessário.